Meu amigo cristão, bom dia. Seja você católico ou evangélico, eu sou Aldineto Miranda e venho falar diretamente a você sobre essas eleições. Essas eleições não dizem respeito simplesmente a uma polarização, como dizem por aí, entre um e outro candidato. Elas dizem respeito a qual ideia e modelo de cristianismo, de ser humano e de país nós buscamos. O bolsonarismo diz defender a família, mas é uma grande mentira. Convido você a refletir comigo. O cristão deveria ser sinal de Cristo no mundo, alguém que busca se aproximar da imagem de Cristo. E isso não se faz com palavras, isso se realiza principalmente com atos. Vejam, meus amigos, passamos por uma pandemia em que o presidente da República, que deveria ser uma voz de consolo e união para a nação, simplesmente caçoou de pessoas morrendo. Tem vídeos mostrando isso, que ele imita pessoas morrendo com falta de ar, enquanto os filhos eram tirados de seus pais, esposas eram ceifadas e muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Muitos filhos ficaram órfãos de pai e mãe nessa pandemia, são os órfãos da pandemia. Muitas famílias deixaram de ser conservadas e poderiam ter sido, se não fosse pela campanha contra as medidas de segurança e a demora na compra de vacinas. E a única coisa que o presidente disse para eles foi: eu não sou coveiro. Que defesa da família é essa, meus amigos? Não adianta ele tentar agora falar manso, mentir que não fez, porque todos nós vimos, todos vocês viram, meus amigos. A Amazônia está sendo devastada e isso tem a ver com os cristãos, sim. A natureza é obra de Deus e ela garante a nossa vida. Os povos indígenas estão sendo expulsos de suas terras. Eles não têm direito à vida e a família deles não conta? Quando o indigenista Bruno e o jornalista Dom Phillips foram assassinados na Amazônia, pessoas que trabalhavam pelo bem do meio ambiente, pelo direito dos povos originários, a resposta do presidente da República foi: eles foram lá porque quiseram. Gente, se coloquem no lugar da família dessas pessoas. Eles foram lá porque quiseram. Além disso, se nós formos falar sobre a não valorização da família, basta mostrar quantas famílias estão morrendo de fome. Nós voltamos ao mapa da fome, as pessoas estão morrendo de fome no Brasil, porque não houve políticas sociais sérias para sanar esse problema. Agora se coloca a culpa na pandemia, se coloca a culpa na guerra, isso é muito fácil. Mas o fato é que medidas não foram tomadas. O auxílio emergencial, no qual o presidente tanto se gaba, só foi implementado tardiamente e sob muita pressão. É mais cristão alguém que fica falando o nome de Deus em vão, que utiliza o lema Deus acima de todos, ou aquele que não fica falando o nome de Deus toda hora, mas que dá comida a quem tem fome, dá água a quem tem sede, vestimenta a quem está nu e que tem compaixão por aquele que sofre. Lembrem-se de Cristo, que no meio da multidão percebeu uma mulher que estava sofrendo e disse para os apóstolos: alguém me tocou. Esse tocou, essa frase, alguém me tocou, e esse tocou não é somente o toque físico, mas a sensibilidade de perceber o sofrimento do outro. E a cura da mulher, a cura dela inicia com a compaixão, que significa entender o sofrimento do outro. Ser realmente cristão, de verdade, é estabelecer a cura primeiramente por meio da compaixão, que significa se abrir ao sofrimento do outro, ter sensibilidade. Não acredito num cristão que caçoa da dor do outro, que não tem sensibilidade para com seu irmão. O presidente ficou anos fomentando ódio, 4 anos, e não governou o país, estabelecendo, por exemplo, orçamentos secretos, não deixando que a Polícia Federal investigue os malfeitos do seu governo, trocando delegados da Polícia Federal e etc. Que exemplo é este?
Mas não só se trata somente de indício de corrupção, mas da defesa da vida. Algo que Cristo sempre fez. Lembrem do Sermão da Montanha, meus amigos. Por favor, lembrem. Voltem ao Sermão da Montanha. A essência do cristianismo. Se alguém lhe forçar a andar 1000 passos, ande 2000 com ele. Se alguém lhe roubar o manto, dê também a túnica. Você, cristão, acha que Cristo concordaria com a frase bandido bom é bandido morto? O Cristo das Escrituras não, pois ele estabelece que temos que amar a todos, inclusive aqueles que se mostram como meus inimigos. Amar é contrário de matar. Isso é difícil? É dificílimo. Por isso ser cristão é difícil e é ser sinal de Deus no mundo. Abrir mão da vingança por justiça, gente, é diferente de vingança. Nós não estamos falando de ausência de justiça, mas de ausência de vingança. Além disso, essa frase, bandido bom é bandido morto, coloca a polícia como assassina. A polícia militar é uma instituição séria. Existem sim nela aqueles que não entendem o papel do militar, que acham que deve fazer justiça com suas próprias mãos, mas não são a maioria. Essa é uma frase que afronta os bons policiais, afronta a instituição e as pessoas que se dizem de bem. O papel da polícia é contribuir com a paz social, não ceder ao desejo de vingança. Justiça não é vingança e vingança não é cristã. É necessário pensar isso. Os direitos humanos surgem sob grande influência do cristianismo, que vai dizer que a pessoa humana é mais importante que tudo. Por isso o direito também vai se aperfeiçoar a partir dessa inspiração cristã e de outras questões também, como iluminismo, pensamento liberal e etc. O crime causa sim indignação, não estou falando isso. E também o crime também contribui para que famílias sejam ceifadas. E o Estado tem sim que ser eficaz no seu combate, mas isso se faz com seriedade, rigidez, investigação, valorização real da polícia militar e não somente no discurso. Não somente com afagos, e antes de qualquer coisa não se faz com vingança, as quais afetarão os mais pobres e tirarão pobres e negros de seus pais. Pois quando a truculência substitui a justiça, acontece a injustiça. Veja o exemplo de crianças como o João Pedro, menino periférico negro que foi assassinado por uma operação policial irresponsável. O bolsonarismo defende a intolerância contra o adversário. Reportagem de pessoas atirando em outras, dentro de igrejas em adversários. Um eleitor do Lula foi assassinado em seu aniversário. Acho que essa ideologia bolsonarista é cristã? Reflitam. Estamos entre a defesa da democracia, que é o direito de todos, e a barbárie, que é a violência e a morte em nome de Deus. Dia 30 você tem uma opção. Votar pela democracia ou votar pela barbárie. Votar por uma proposta que ao menos defende a democracia e defende a vida contra a fome, ou votar pela violência e pelo estado de coisas que aí está. Independente de você ter preferências políticas, independente de você ter problemas em votar para o PT ou coisa parecida. É de outra questão que nós estamos discutindo, né? É lutar pela democracia e não deixar que o anticristianismo, representado pelo bolsonarismo, faça com que mais pessoas morram e que mais famílias sejam esfaceladas. Por isso eu peço, meus amigos, você que quer ser sinal de Cristo no mundo, vote pelo amor e pela paz. Pense nisso. Muito obrigado.